Oi, pessoal. Sabe, a gente vive se perguntando de onde vem o nosso valor, né? Num mundo que cobra tanto, que pressiona a gente a ser sempre mais, é fácil se perder. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar num texto antigo para descobrir três verdades. Três verdades sobre a nossa identidade que podem de verdade mudar tudo. E o mais interessante, são pontos que geralmente passam batido, sabe? A gente lê e nem percebe o quão profundos eles são. Pois é, a pergunta é essa: quem eu sou? E ela fica ali martelando na cabeça. A gente entra numa corrida maluca, né? Tentando encontrar valor no trabalho, nas coisas que a gente compra, na opinião dos outros. É uma busca que não tem fim. E no final do dia, a sensação é de cansaço. E de que, poxa, nunca é o bastante. E olha só que contraste absurdo. De um lado, a gente tem as réguas do mundo, né? O que a gente faz, o que a gente tem, o que os outros falam, coisas que, vamos combinar, mudam a todo instante. Mas aí, do outro lado, tem uma resposta totalmente diferente. Uma resposta que não depende de nada disso. É uma identidade sólida que fala sobre ser escolhido, perdoado, herdeiro, enfim, filho. Uma identidade que não é uma conquista, mas um presente. E essa resposta, essa base sólida, a gente vai encontrar lá no primeiro capítulo de Efésios. É incrível, porque ali estão escondidas três verdades, eu diria até três segredos sobre quem nós somos. E são segredos que, quando a gente entende de verdade, constroem um alicerce que não desmorona. Então, bora lá desvendar o primeiro dele. Ok, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender melhor essa crise de identidade. Depois, vamos direto aos três segredos: a escolha, a redenção e o selo. E para fechar, vamos ver como trazer tudo isso para a vida real, para o dia a dia. Então, vamos lá. Segredo número 1, a escolha. E, gente, esse aqui é um daqueles pontos que a gente lê e passa reto. A ideia de que o nosso valor não começou aqui quando a gente nasceu. Não, ele foi definido muito, mas muito antes. Antes mesmo do tempo começar a contar. Mas por que uma ideia tão forte assim passa despercebida? É simples, a gente olha para ela com os nossos olhos, com a nossa lógica de competição. Sabe, a gente pensa em escolha como se fosse escolher um time para jogar bola. Alguns entram, outros ficam no banco. A gente pensa em favoritismo, em exclusão. Só que a chave aqui é entender que a lógica divina é outra, completamente outra. E aqui que a ficha cai. A grande virada é entender que essa escolha não é sobre excluir pessoas, mas sim sobre um propósito para o qual todo mundo é convidado. Pensa nisso. Não é uma lista de quem entra e quem fica de fora. É uma porta aberta, um convite para adoção. Isso não cria gente arrogante, pelo contrário, cria uma segurança e uma humildade que vem de dentro. Para um pouco para pensar nisso. A frase é: antes do mundo existir, Deus já havia pensado em cada um de nós. Uau! Antes de qualquer estrela, antes do tempo ser tempo. Isso aqui não é só uma frase bonita, não. É o fundamento de um valor que simplesmente não pode ser abalado. Ninguém tira. Beleza, vamos agora para o segundo segredo lá no verso 7. A redenção. A gente adora a ideia de perdão, né? É reconfortante. Mas, será que a gente realmente entende o peso disso? Porque esse é outro ponto que a gente tende a simplificar demais, e aí ele perde toda a força. O erro mais comum é achar que perdão é só esquecer. Como se Deus olhasse para os nossos erros e simplesmente fingisse que não aconteceram, passasse uma borracha e pronto. Mas a verdade que a gente ignora é que esse perdão teve um preço altíssimo, não foi de graça. E para entender o poder dessa redenção, a gente precisa olhar para três coisas. Primeiro, o custo. O texto é claro, custou sangue, não é algo banal. Segundo, a consequência. Entender isso não dá um passe livre para continuar errando. Pelo contrário, dá força para mudar de verdade, para transformar o caráter. E terceiro, a nossa resposta. Tudo isso gera uma gratidão tão real que nos impulsiona a viver de um jeito diferente, com mais responsabilidade. E chegamos ao terceiro e último segredo, lá nos versículos 13 e 14, o selo da garantia. Olha que legal, se a escolha arruma o nosso passado e a redenção arruma o nosso presente, o selo vem para garantir o nosso futuro. Mas aqui também tem um mal-entendido muito comum. A gente tende a pensar no Espírito Santo como, sei lá, um arrepio, uma emoção forte no momento específico ou uma fonte de poder. E sim, ele pode ser tudo isso, mas a verdade que a gente esquece, a que passa batido, é o propósito principal dele aqui: ser uma garantia, um selo permanente da nossa herança. Pensa assim, o Espírito não é uma visita que chega e vai embora, ele é um morador.
O texto usa a palavra penhor, que é como um sinal, sabe? Tipo o sinal que se dá na compra de um imóvel. É a garantia de que o resto do pagamento, a herança completa, vai chegar. Isso não é para gerar dúvida, é para trazer certeza. Não é um sentimento que vai e vem. É uma presença constante que dá estabilidade, que dá coragem. Ok, então a gente desvendou esses 3 segredos incríveis, escolhidos antes do tempo, redimidos por um alto preço e selados com uma garantia. Lindo, né? Mas e aí? E na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca, como é que a gente pega essa revelação toda e transforma em algo prático, em vida de verdade? Na prática, viver essa nova identidade é fazer trocas inteligentes no dia a dia. É parar de enxergar a escolha como um tipo de favoritismo e, em vez disso, viver com a convicção desse propósito. É deixar de tratar o perdão como algo barato e passar a viver com um caráter de gratidão e santidade. É trocar a busca por emoções espirituais por um serviço que tem propósito, que não é movido pela vaidade. E, no fim das contas, a nossa jornada chega nesta pergunta. Uma pergunta para a gente levar para casa. Se essa identidade é a verdadeira, se uma pessoa é, de fato, escolhida, redimida e selada, bem, isso muda absolutamente tudo. Muda o jeito de acordar, o jeito de encarar o trabalho, o jeito de se relacionar. A questão, então, não é se as coisas mudam. A questão é o que, especificamente, vai ser diferente na vida de quem crê nisso a partir de amanhã.